Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje o nosso tema vai ser inteligência emocional. Mais pra frente eu vou falar um pouquinho do que é, né, de como se conceitua mais a inteligência emocional. Mas antes, como sempre, quem também já me conhece, né, já acompanha no meu canal, sabe que eu gosto de fazer perguntas, né? O que vocês acham que pode facilitar ou definir o sucesso profissional ou pessoal? Eu vou dar duas opções. É o coeficiente de inteligência, o famoso QI, ou é o coeficiente emocional? O QE? A inteligência emocional mesmo, né? Esse seria o termo, né? Mas para medir a nossa inteligência emocional, né? Como é que a gente, o que mais faz com que a gente avance? Vamos pensar assim em termos de percentuais, assim, né? 30, 70, quanto, né? Então, eu sempre pergunto isso nas minhas palestras, assim, as pessoas ficam até nessa média, né? 30, 70, 30 QI, 30, 70 QI e tal. Mais ou menos essa é a média na minha pesquisa aí, né? Mas, na verdade, não. Então, assim, de 10 a 20% que define o sucesso das pessoas é, sim, a sua capacidade intelectual. De 10 a 20. Saber coisas, estudar, conhecer, dominar técnicas, né, metodologias, claro que é importante, não há dúvida nenhuma. Mas 80 a 90 é o nosso coeficiente de inteligência emocional. Então, olha só o quanto é importante melhorarmos, aumentarmos esse nosso QE, sermos mais inteligentes emocionalmente. E, infelizmente, é algo que às vezes a gente não dá tanta importância porque não tem como medir, né, gente? Porque o nosso coeficiente de inteligência, né, a nossa intelectualidade tem teste para isso. A psicologia tem testes para isso, né? A pessoa tem lá 130, 160, né, de QI e tal. Mas a inteligência emocional, como é que a gente faz? E aí, assim, algumas características eu já posso dizer para vocês, assim, que é importante desenvolvermos. Uma é se conhecer. O outro é saber se motivar. Essa questão da autorregulação, do autocontrole e o processo da empatia, né? Então, assim, são algumas características que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo que já ajudam a gente a aumentar aí, né, a nossa inteligência emocional. O próprio Daniel Goleman, né, que é o cara que estuda isso, que pesquisa há muitos anos sobre isso, né, teve o livro dele lá que foi, né, um sucesso, um estouro, que é a inteligência emocional. Foi em 95 que ele foi publicado, mas o Daniel já pesquisava isso há 10 anos antes, assim, muitas pesquisas, até vou falar de uma hoje. Mas ele dividia assim, a questão do intrapessoal e do interpessoal. São 4 áreas que ele fala, né, que o intrapessoal está ligado mais à autogestão, essa autoconsciência e o autogerenciamento. Então eu me conheço e me gerencio as minhas emoções, os meus aspectos emocionais. O interpessoal está ligado com conhecer, né, o outro, né, abrir-se para conhecer o emocional do outro e também ter habilidade para gerenciar o emocional do outro. Então, ele fala desse quadrante, na verdade, né? Tem livros do Daniel que fala sobre isso, né? Então, assim, gente, se a gente tem o interpessoal e o intrapessoal, é o que a gente tem que cuidar. Então, assim, em termos técnicos, para compreender como é que isso funciona, ok, é isso. Mas e aí? Mas como que eu posso aumentar? Então, assim, a inteligência emocional é essa minha capacidade de gerenciar, né, as minhas emoções e o que está ligado ao que está à minha volta. É isso que faz com que eu gerencie as minhas emoções e tenha a definição de inteligência emocional é isso. Não tem muito desdobramento aí do conceito em si. Mas nem sempre a gente faz isso por razões, né, diversas, de não querer se expor, de não querer lidar com a emoção. Então a pessoa fala, eu vejo isso bem comumente assim na minha prática, não, eu não quero acessar isso me dói muito, né? Isso é muito difícil para mim. E aí realmente não lida, não acessa. E às vezes vai lá, trabalha, vira uma pessoa mega inteligente, mega competente numa área, né? Mas bastante negligente em outras, né? Tem um exemplo que as pessoas falam nas palestras que é bem comum, assim, Diana, é aquele professor, por exemplo, que sabe tudo, mas não sabe ensinar o que ele está passando, entende? Ele não sabe ensinar, ele não tem empatia com os alunos, ele não tem afetividade nos relacionamentos, ele não consegue ter autocontrole, ele vai lá enfim, é técnico demais, né? E aí não sabe passar aquilo que conhece, que domina e tal. Isso é bem comum, é um exemplo que eu acho que todos nós aí que estudamos, já passamos por escola, por faculdade, enfim, a gente presencia esse tipo de coisa. Como que eu faço para lidar com isso tudo dentro de mim? E claro, tem ajuda, tem técnicas, tudo, mas assim, eu preciso abrir essa porteira, como eu digo, né, para acessar as minhas emoções, né?
Isso às vezes é bem mais difícil. E aí assim, pra gente tentar também ser objetivo aqui no vídeo e falar de coisas que assim que possa trazer aí, mas a gente pode aprofundar, vocês podem me perguntar e tal. É a gente pensar assim, pelo menos 5 domínios, né, da inteligência emocional. E o primeiro é conhecer, é identificar as próprias emoções. E aí assim, ó, é se mapear mesmo, é ouvir o que o outro me diz. Eu chego em casa estressado e tal, a pessoa dá um, poxa, você hoje não tá legal e tal, você tá me xingando. E a pessoa conseguir olhar para isso, né, olhar para o aspecto dela. Né, emocional, né? Se tá com raiva, por que tá com raiva? Se tá muito alegre, às vezes as pessoas não sabem nem por que elas estão alegres, porque elas não conseguem mapear suas próprias emoções. Então, a primeira coisa é isso, assim. E a gente se vê em diversas situações, no trabalho, em casa, com os filhos, no trânsito, como que a gente está reagindo e que emoção é aquela que está presente na gente. Nós nos emocionamos o tempo inteiro, gente. Né? A gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente nojo, a gente sente alegria, felicidade, né? A gente fica surpreso. Então aí são as emoções mais universais que passam por todos nós. Mas vamos lá para o segundo domínio, que é lidar com essas emoções. Não adianta só eu saber que emoção que eu tenho. Tá? E aí, eu tenho lá uma situação X, me aconteceu uma coisa muito ruim, sei lá, perdi alguém, rompi um relacionamento. Ok, eu sei que eu tô triste, mas só saber não funciona. Eu preciso, como é que eu vou lidar com essa tristeza? Como que eu vou gerenciar, lembra da autogestão no quadrante que eu falei anteriormente? Como que eu gerencio essa emoção? Como que eu posso fazer para que eu deixe ela vir, ok, mas que eu possa lidar com ela? E muitas vezes é falando, tá, Jana, mas tá como? Falando para as pessoas, compartilhando, pedindo ajuda, se permitindo sentir. Há quem diga que emoção ruim a gente tem que banir da nossa vida. É impossível, gente. Não tem como banir uma emoção. A gente vai ter que deixar acontecer. E aí, bom, então tá, como é que eu posso? Eu tenho muita raiva de alguma coisa? O que está me causando raiva? Como que eu posso expressar essa raiva? Né? Como que eu posso comunicar? Em que momento? E eu vou criando habilidades socioemocionais para fazer isso. Isso existe, gente. O outro é motivar-se. Como assim motivar-se? Para eu conseguir ter inteligência emocional, preciso me motivar? Sim, é muito importante a gente ter objetivo. É muito importante a gente ter meta. É muito importante a gente saber o que a gente quer e onde a gente quer chegar. Senão, as emoções, elas não aparecem, a gente perde o controle delas. Então, quando a gente tem objetivo, quando a gente tem meta, quando a gente tem entusiasmo para algumas coisas, não é que entusiasmo, eu vou lá correndo fazer aquilo, tô super... Não, mas é aquela coisa, aquela motivação para chegar em algum ponto. Isso vai gerar emoções. E isso vai gerar condição de eu poder olhar para essas emoções e regular elas também. Mas se não, eu deixo a vida me levar do jeito que está, não crio sentido, não crio meta, não crio nenhum objetivo, nenhuma pretensão. Logo, isso também vai me deixar talvez com emoções até mais insatisfeitas, mais negativas, e isso pode fazer com que eu me perca. O quarto domínio é reconhecer a emoção das pessoas que estão à minha volta. Ter condições, que é o interpessoal lá do quadrante, né? Que é olhar para o outro, que entra no processo da empatia, né? E poder reconhecer o que o outro está sentindo e também poder falar disso, assim, né? Poder falar para a pessoa, dar feedback, ou mesmo só se colocar no lugar dela e não detonar, às vezes, a pessoa. Eu tenho um exemplo pessoal que eu gosto muito de contar, que assim, quando eu era bem nova, né? Tinha uns 20 anos mais ou menos, eu aprendi a dirigir. E eu ia à noite para o cursinho, e de dia eu trabalhava. Então eu ia para o cursinho, eu chegava do trabalho, pegava um carro que meu pai me deu na época, um carro bem simplesinho, um fusquinho assim, e ia para o meu cursinho. Só que é o seguinte, para chegar em casa eu não sabia estacionar, porque eu ainda não tinha noção da distância, e eu tinha que colocar num lugarzinho que era danado. Eu tinha uma garagem na minha frente e um portão que é o qual ia fechar. E o meu carro ainda tinha uma subida. Eu tinha que botar meu carro ali, e não sabia dirigir direito. O que acontecia? Eu chegava às 11h30 da noite e pedia para meu pai levantar, que já estava dormindo, para ele botar o carro ali para mim. E ele chegou e disse assim, eu não vou mais colocar o carro para você, você vai ter que colocar o carro ali. Porque senão eu vou fazer isso até quando, né? Tenho mínimo meio ano de cursinho, não vou levantar mais, você vai colocar isso, mas eu vou bater. Bom, claro que eu bati, né? Tirei a garagem do lugar, né? Portas de correr. O que aconteceu? Meu pai viu o barulho, que era do lado do quarto dele, levantou e disse assim para mim, tranquilo, vai descansar, tu tá cansado, tu precisa comer alguma coisa, eu vou rever isso aqui e a gente resolve depois. Pra mim isso é um exemplo de empatia. Porque eu fiquei muito nervosa. Eu tava nervosa de botar o carro. Então eu tava com medo, né? Sentimento de medo, emoção de medo. E depois eu tava com medo também de levar um baita xingão. Mas não.
Ele foi extremamente empático, se colocou no meu lugar, gerenciou minha emoção e me acolheu naquele momento. Então, o mundo seria melhor se a gente fosse mais empático, se a gente soubesse olhar mais para fora e reconhecer mais as emoções dos outros. E o último, gente, o último domínio para aumentar a nossa inteligência emocional é lidar com os relacionamentos. Saber lidar com as pessoas. Porque eu mapeio, eu entendo, mas aí eu pego e eu entendi, tchau, não vou gerenciar isso com você. Não adianta. A gente precisa falar, a gente precisa gerenciar esses relacionamentos, a gente precisa lidar com as pessoas. Eu Dioneia, considero que um dos para mim é o maior gargalo da nossa existência são os relacionamentos. Né? Não só com as pessoas, mas com o planeta todo, com os animais. A gente ainda tem muita dificuldade para isso. Né? Então é mais fácil às vezes fugir, se excluir, não viver a nossa inteligência emocional, ficar no intelecto, ficar no lado prático da vida, racional, e não lidar com isso. Então, bom, gente, esses são os domínios assim, que eu queria falar para vocês que são bem importantes, né? E que a gente pode aprender desde pequeno a desenvolver isso. Então, criança, a gente já pode investir nisso, os nossos filhos, nossos alunos, nossos pacientes, enfim, a gente já pode investir nisso desde pequeno, né? Para a gente ter a autoconsciência, o autocontrole, a empatia, tão importante, né? E desenvolver cada vez mais as nossas habilidades socioemocionais, tá? Então é isso. Um grande abraço, obrigada, se inscreva no meu canal, né? Logo aí deve ter também alguma coisa de material no blog sobre esse tema, né? E aí é isso, gente, tá? Se inscrevam e estejam em contato aí que virão mais vídeos, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.